Oi, gente, boa noite. Me avise se estão ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? A gente vai começar hoje a fazer a nossa live aqui de gerenciamento de obra, um pouquinho diferente das anteriores, que a gente sempre fala sobre, a maioria das vezes foi sobre financiamento. Vou convidar aí, que ele acabou de entrar, o Geraldino, que é um engenheiro que eu encontrei aqui pelo Instagram, na verdade ele que me encontrou, e ele vai falar um pouquinho aí, né, sobre o assunto de gerenciamento de obras e os passos para vocês conseguirem gerenciar a própria obra e não cair aí em problemas como a gente teve aqui com a obra da nossa casa. Deixa eu convidar ele aqui. Vou esperar ele entrar. Olá, boa noite. Oi, Geraldino, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Paula? Acho que a sua câmera, acho que ela tá virada para o computador. Isso. Como é que faz para ver ela aqui? Deixa eu ver. Ah, tá, peraí. Pronto. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, Paula. E você, como é que tá? Tudo bem. A gente até se falou um pouquinho aí hoje, né, para a gente saber mais ou menos as dúvidas que o pessoal mandou, que mandaram bastante coisa, mas a maioria tem as principais, né, que eu até cheguei a comentar com você. Então, você pode se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho também, que é legal para o pessoal te conhecer. Pronto. Boa noite a todos que estão aqui na live. Eu me chamo Geraldino Souza, eu sou engenheiro civil. Atualmente eu atuo aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, 10 minutinhos da capital, Salvador. Trabalho apenas com construções de casas, nada mais. E basicamente é isso. Estou na área já de construção desde 2014 e tenho visto muita coisa, que é uma das coisas que eu quero compartilhar aqui hoje. Bastante reclamação, né? Bastante gente caindo aí em problemas com construtora e tudo mais. É, Então, vamos falar aí para o pessoal mais ou menos o que é esse gerenciamento de obra, né? E se realmente as pessoas que não entendem sobre o assunto conseguem acompanhar a construção da própria casa. pronto. Pegando a essência da palavra gerenciamento, ela, ela basicamente ela é a junção do planejamento e de um controle, né? A pessoa precisa ter um planejamento e controlar esse planejamento. E o gerenciamento de obra, eu costumo dizer que cada obra é como se fosse uma franquia. Dentro de um gerenciamento existem processos e procedimentos. E dentro de cada franquia existem os mesmos processos e os mesmos procedimentos. Um exemplo é a McDonald's, que tem lojas no mundo inteiro e o mesmo hambúrguer que é servido lá nos Estados Unidos é servido aqui, é servido em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, o gerenciamento, a gestão, né, porque a gestão e gerenciamento é algo bem semelhante, e é basicamente isso. Então, o que nós vamos trazer aqui hoje são ferramentas para que essas pessoas que vão construir, eles tenham total controle e clareza da jornada inteira antes de começar a construir e principalmente durante a construção, que eu acho que é onde acontecem as maiores dores, né? Durante e depois, né? Porque tem coisa que a gente só vai, que nem a gente aqui, tem coisa que a gente está descobrindo agora, né? Que Tipo, estavam erradas. Tem a parte elétrica, que tem muitos problemas, a gente vai ter que refazer muita coisa, já chamamos um engenheiro elétrico para verificar. E as paredes externas estão com bolhas, então a gente está com medo de ter problema na fundação.
né? E aí eu não tenho a menor ideia de como que isso é consertado, de como conseguem verificar isso. Acho que a fundação é um dos principais medos, eu acho, que do pessoal que está construindo, porque a gente não tem como ter ideia, né, de como que isso foi feito. Quem não entende não tem ideia nenhuma de como isso foi feito. Então, é até legal você falar da onde que começa essa construção, né? Porque tem muita gente que vê lá o terreno, escolheu o terreno e não tem ideia do que fazer com aquilo, né? Só uma coisa, acho que ficou bem baixinho aqui agora. Para você, tá para todo mundo baixo? Peraí, eu vou sair e vou voltar de novo. Só um minuto. Fala aí novamente, é porque do nada parou aqui. Tá Peraí. conseguindo me ouvir agora? Tá bem baixinho. Eu vou sair e vou entrar, peraí. Tá, eu te convido de novo aqui. Peraí, gente, deixa eu chamar ele de novo aqui para ver se funciona. Vocês estão me ouvindo normal? Ah, o Thiago acabou de falar que tá ouvindo. Pronto, aí. Agora voltou? Voltou. Então, explica pra gente aí que isso eu também não sei, né, ao certo. Escolher o terreno. O que a pessoa tem que fazer primeiro? Paula, a primeira coisa que eu sempre oriento a fazer, e é o que eu sempre faço, é conversar com os vizinhos. Parece um pouquinho óbvio, mas eu percebo que muita gente deixa de conversar com o vizinho. Por quê? Cada terreno, digamos, cada terreno precisa do seu exame do solo, para Uhum, saber o tipo de solo que tem ali e a resistência que tem. Só que acontece muito de um terreno ele ter um solo resistente e no mesmo terreno, um pouquinho, no mesmo terreno e na outra quina do terreno tem um solo fraco. uhum, Vou falar um pouco uma didática para ficar mais fácil de entender. É, você não pode pegar o mesmo exame de solo, a mesma sondagem que seu vizinho vai fazer. Porém, você pode conversar com ele para ver na vizinhança qual tipo de solo que deu uhum. antes de comprar, sabe? Porque se você vê que o solo é muito ruim e que seus vizinhos já gastaram muito dinheiro com a fundação, com a base, é bom você repensar, Sim. entende? Isso também entra no planejamento, né? Porque quanto pior o solo, mais gasto vai ter, né? Para conseguir levantar a casa. Exatamente. Porque, por exemplo, quando o solo é bom, normalmente eu uso sapatas, que são é como se fosse um pé mesmo, a base é como se fosse um pé do pilar, né, que a gente chama de coluna. E quando o solo é muito ruim, normalmente a gente tem que usar estaca. Estaca acaba sendo muito mais caro, entendeu? Sim. Isso tanto para casa térrea quanto para sobrado, né? Sobrado ainda é pior, né? Porque é mais pesado e a É, fundação acaba sendo mais cara até, né? E, e aí, qual que é o primeiro passo ali? Contratou uma construtora ou um pedreiro? Qual é o primeiro passo que a pessoa ali leiga tem que observar se estão fazendo certinho? eu posso ir um pouquinho mais atrás. Pode, pode ser. Pronto, eu vou lá no fundamento. Por quê? É o que eu costumo. Eu vi um exemplo uma vez no livro, acho que foi O Monge Executivo, que ele fala assim. Acho que foi nesse livro. Que ele fala assim: olha, se você tentar assistir uma série da Netflix, no sexto episódio, você não vai entender nada. Entende? Uhum. Então ele fala: olha, vá lá no início para você entender a base da história, para quando você chegar no meio da série você saber o que está acontecendo. Então, eu vou trazer aqui. Eu separei, na verdade, as perguntas que você fez, que você me mandou, que foram mais frequentes que as Sim. pessoas Uhum. fizeram, e coloquei aqui um, um esboçozinho. Mas eu vou começar pelo começo, tá? Tá, pode seguir aí o que você acha mais fácil para o pessoal acompanhar a obra. Pronto. O que acontece? Eu vou dizer o porquê que eu estou fazendo esse tipo de coisa. Porque eu abri um Instagram para poder ajudar essas pessoas. É, o foco, o propósito, é trazer clareza e controle para as famílias leigas, para que eles consigam negociar, entender. O cara acaba surpreendendo mestre de obras, arquitetos, engenheiros, com conhecimento básico, Sim, sabe?
E, tipo, que eu notei aqui, o maior propósito é fazer com que quando as pessoas deparem com a construtora, com o mestre de obras, essas pessoas fazem com que o mercado, a qualidade de todas as obras da cidade, do Brasil, melhorem. Por quê? Se a pessoa sabe fiscalizar, obriga a construtora a trabalhar direito. Sim. É onde a gente mais cai aí em cilada, é por isso, porque a gente não entende nada, eles sabem que a gente não entende nada e se aproveitam disso e fazem de qualquer jeito. Exatamente. Tipo, a conversa é sempre a mesma. Aí você chega e fala assim, poxa, fulano, será que isso aqui não tá... Tô achando um pouquinho estranho. Ah, dona Paula, eu já construo há 30 anos, pode ficar despreocupada. Sim. Aí você falou, você só vai ver o problema quando terminar, quando estiver morando na casa, É. né? Por que, Paula? Eu acho importante. Eu vou contar só três situações, vou ser bem breve, só para poder exemplificar e trazer um contexto. Por exemplo, um tempo atrás, eu estava tomando conta de 6 casas, da construção de 6 casas, eu não tinha tempo para mais nada. Então as pessoas me procuravam, tirando dúvidas, principalmente pelo Instagram, porque eles viam o conteúdo e vinham tirar dúvidas e tal. Eu não estava conseguindo atender mais ninguém. Só que uma pessoa me ligou, uma moça me ligou desesperada. Geraldine, não encontrei o seu pelo Instagram e tal. E a gente queria, eu, meu esposo e eu queríamos saber se você consegue ajudar a gente. Eu falei, o que seria? Ela falou, olha, a gente contratou uma construtora e agora que a gente já pagou 90 mil para a construtora, o total era 180 mil para pagar. Agora que a gente pagou 90 mil para a construtora, já gastamos mais de 200 mil em material, a gente está começando a ver meio mundo de problema na obra, está começando a aparecer rachaduras e a gente está desesperado. Eu sei que para tudo a ideia, eles estavam tão desesperados que o marido falou: você pode vir hoje? Eu falei: não, hoje eu não consigo. E amanhã? Que dia você pode? Aí eu fui lá no sábado, no primeiro sábado, naquele mais próximo. Quando eu cheguei lá, Paula, eles começaram a contar o que foi que aconteceu. Eles falaram, e eu percebi que eles tentaram fazer tudo certinho. Isso que me deixou mais chateado, sabe? Eles contrataram um arquiteto, aí eles aceitaram pagar o projeto estrutural, o hidráulico, e essa suposta construtora, ela falou, não, eu vou te dar todos os projetos. Não, eu vou te cobrar uma taxa para poder fazer todos os projetos. Aí eu falei, me mostra aí os projetos. Aí ele me mostrou. Os projetos eram uma lista de material que ele estava pedindo. Simples assim. Ele montou uma lista e pediu o material para o dono da casa. Não tinha um projeto, na verdade. Ai, meu Deus. Aí, eu falei, quando eu cheguei, né, eu falei, fulano, essa casa tem projeto? Aí ele falou, tem, aí surgiu isso. Aí eu falei, eu posso te dar uma má notícia? Aí ele falou, pode, né? Já tá do jeito que já está aqui, não tem como ficar pior. Eu falei, eu tenho certeza que não teve projeto estrutural aqui. Aí foi que ele me mostrou tal. O rapaz, o construtor, a construtora, mandou comprar aquelas colunas prontas de colocar em muro, para poder colocar nos pilares e nas vigas da casa. Aí apareceu uma rachadura gigantesca em uma viga da sala. Resumindo, aí teve a situação desse rapaz, teve um outro casal que me pediram para construir, mas eu estava sem condições de construir. E aí eles perguntaram, você pode dar pelo menos uma consultoria para a gente? Aí eu falei, posso. Deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu peguei o projeto estrutural deles, para poder analisar, eu percebi que a fundação a estrutura como um todo, estava completamente exorbitante. Aí eu peguei, orientei eles, falei para eles contratarem outro projetista estrutural tal. Eles relutaram bastante, porque eles já tinham pago, né? Um valor, acho que tinha pagado, acho que foi 3 mil, 4 mil reais no projeto. É um valor considerável. Uhum. E aí eu falei, olha, se vocês construírem do jeito que está o projeto, vocês vão gastar aí. Eu até falei, vocês vão gastar aí uns 10, 15 mil a mais só na fundação. Aí eles aceitaram fazer. Eles pagaram 6 mil reais para poder refazer. Quando eles me enviaram, e eu fiz um comparativo, deu uma diferença de 27 mil reais só na fundação. Era uma casa de 600 metros quadrados, era uma casa grande. A construção ia dar mais ou menos 1.200.000, uma coisa dessa, 1.300.000. Mas 27 mil reais é muita coisa, né? E já começa daí, que a gente não sabe, né? Então eles acabam
cobrando um valor absurdamente maior do que deveria. Exatamente. E, Paula, eu vou pular logo para a parte das etapas, como você me perguntou, das Tá. etapas, né? Uhum. Isso. Pronto, vamos lá do zero mesmo. Digamos que a pessoa decidiu, poxa, eu vou comprar minha casa, eu vou construir minha casa. A pessoa vai escolher um terreno. Primeiro tem essa questão que você me perguntou, que eu falei que é bom você conversar com seus vizinhos, ver se eles já fizeram estudo do solo ali no terreno deles. Muito provável que tenham feito. Porque não tem como você sair fazendo estudo de solo em todos os terrenos que você vai comprar, porque Uhum. pensa, entendeu? Sim. Um estudo de solo aqui normalmente vai de R$ 2.500 a R$ 3.000 por terreno. Então, não compensa ficar fazendo. Uma coisa que eu sempre deixo ciente, eu falo, se você acabar comprando um terreno declive, que é aquele terreno que desce, a rua está aqui e o terreno está descendo aqui, você vai gastar um pouco mais, porque você, obrigatoriamente, você tem que fazer toda uma estrutura nos Sim. pavimentos de baixo, Uhum. entende? Sim. Se for um terreno aclive, normalmente você vai ter que cortar, fazer contenção, aí é mais um absurdo de gasto, Sim. entende? Teve É uma por isso família que é que... sempre bom ter um profissional para escolher o terreno também, né? Porque quando escolhe, o profissional tá junto, a gente consegue administrar, né? De acordo com o que a gente quer. Porque tem gente que quer uma casa totalmente térrea e aí escolhe um terreno que não dá para fazer, fica muito mais caro. Na hora de Sim, escolher o terreno também é legal ter alguém. A gente aqui teve corretor, né? Mas como ele já estava num processo aí com construtora, ele tinha essa ideia, então ajudou bastante na hora de escolher o terreno, né? sim, Então eu sempre falo isso. É legal ter um profissional para você ir escolher o terreno para não ter tanto gasto, né? Porque a escolha conta muito. sim. Para tu ter ideia, eu fiz uma consultoria para um casal agora, que eles tinham uma casa e eles falaram, Geraldino, o condomínio que a gente mora, a gente não está gostando por causa do nosso filho, não tem adolescentes da idade para poder brincar, então a gente tem que construir essa mesma casa a gente está escolhendo dois condomínios aqui perto. Aí eu falei, certo. Aí eles falaram, olha, tem um terreno, eles falaram, tem 1.200.000 para construir. Um terreno está custando 400 mil e o outro 600 no mesmo condomínio. Aí eles falaram, o de 600 é plano, porém, o de 400 é declive. Uhum. Aí eles falaram, você acredita que vai gastar tanto mais? Aí eu falei, isso aí a gente consegue fazer, que é nessa primeira etapa que eu vou explicar. Que é o seguinte, pronto, escolheu o terreno, entre aspas, né, já tem uma ideia do terreno que precisa. O que é que eu sempre faço? Falo, olha, vamos definir aqui o valor que você tem para poder construir. Vamos... Sua casa foi quanto? Você pode falar? Para Deu aí construir? com o terreno, sem o terreno é 450. Ficou em torno de Certo. 450. É. E com o terreno? Com o terreno deu 600, 700 mil quase, né? O terreno foi 160. Deu uns 600 Certo. mil, 600 mil, pouquinho. Pronto, vamos considerar 600 mil. Geraldino, eu tenho 600 mil para terreno e construção. O Isso. primeiro passo de todos, que eu acredito que toda família prioriza, é a localização. Sim. Não é? Estou errado? É que a gente, como é condomínio é sempre mais fácil, né? Você já sabe que é ali no condomínio, e aí a gente achou o condomínio e começou a procurar o terreno dentro do condomínio. E como a gente já tinha ideia do projeto, fica mais fácil ainda, porque você já tem noção de como tem que ser o terreno. Sim, perfeito. Então, o primeiro passo é esse. Eu tenho 600 mil. Pronto, então vamos escolher um terreno aí. A gente tem 150 mil para poder escolher um terreno. Pronto. Sobrou 450 mil. Vamos agora. é, eu vou dar um exemplo aqui, Paula, do meu trabalho, do que é que eu já faço para ficar mais fácil, tá? Uhum, tá. Então, eu conheço a família nesse primeiro momento, antes de comprar o terreno ou quando já comprou o terreno. Normalmente, eu já conheço quando já tem o terreno. Porque, como você falou, às vezes já tem um contato com o corretor, então Sim. já fica. Uhum. Então, eu falo, vamos fazer o seguinte, o valor para construir é 450 mil. A gente vai
conversar, a gente vai escolher um arquiteto que ele entenda o seu orçamento e que ele vai precisar entender que ele tem que me escutar. Uhum. Não por soberba, por arrogância, não, porque vocês têm um orçamento. Então, por exemplo, vocês falaram, Geraldino, eu tenho 450 mil. Eu vou perguntar a vocês, pode chegar a 480? Não, Geraldino, não pode. Nosso limite é 450 mil. Pronto. Então, eu vou conversar, eu vou estar sempre junto do arquiteto. Toda decisão que ele tomar, eu vou discutir com ele o orçamento. Aí fica nesse ciclo, Paulo. Eu chego, trago para a família, aqui, do jeito que vocês querem mesmo, tá dando 480. Pode manter ou a gente volta para lá? Vocês têm de onde tirar? Não, a gente não tem de onde tirar. Vamos. Aí alguns falam, né? Vamos para a realidade, esqueça, vamos voltar mais, botar os pés no chão. Uhum. Pronto. Então a gente fica nesse ciclo até é, entrar num consenso. A família fala, a gente tem 450, o que dá para construir é isso, né, Geraldine? Então tá bom, vamos fazer isso. Pronto, fechou. Antigamente, quer dizer, antigamente não, um tempinho atrás, eu costumava fazer o orçamento da obra ali depois de todos os projetos prontos. Mas eu comecei a perceber a necessidade de fazer durante o projeto Antes. arquitetônico. Porque se você não tem um valor definido, dependendo de como faz o projeto, pode até dobrar esse valor, né? Porque Exatamente. é muita coisa. A gente aqui, a gente saiu bastante do projeto, mas por conta de interiores mesmo, de revestimento, né? Todas essas coisas encareceu, né? Que a gente acabou pagando por fora. Mas acho que até isso, quem quer ter um controle certo, assim, um valor certo, é legal até os revestimentos você já ficar sabendo, né? Com o arquiteto, Uhum. como você falou, que assim você tem um controle certinho do quanto você vai gastar, para não gastar nada além. Exato. Exatamente. Então, eu acho que eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo. Então, faz esse ciclo, define o projeto arquitetônico simultaneamente com a estimativa da construção. Uhum. Eu chego e falo assim, olha, para uma casa semelhante a essa, eu já fiz ou tive um projeto em mãos, ou construí uma casa que teve tantos pilares, teve vigas assim, assim, assado, a fundação foi... Então, eu pego aquele molde e trago para poder simular. Por quê? O revestimento já tem uma área real, que é do projeto. Uhum. Revestimento, pintura, reboco, chapisco, alvenaria. Mas a estrutura, a gente não tem como dar simular um valor exato, né? A gente Uhum. depende do projeto. Então é isso. Quanto tem para poder construir? Projeto arquitetônico dentro disso, Uhum. a planilha orçamentária para poder não fugir disso. Pronto, fechou o estudo de viabilidade. Depois disso, é a escolha dos projetistas. Estrutura, hidráulica e elétrica. Tem muita gente que às vezes acredita que não é tão necessário, mas eu costumo dizer, tudo na vida você precisa de um manual. Sim. E a construção de uma casa onde comporta milhares de itens, né? Não são nem centenas, são milhares de itens, centenas de serviços. Então, na construção de uma casa, quando você não tem um manual, é muita dor de cabeça. Sim. Aí sim é dor de cabeça sem tamanho, entende? Porque você chega, pega o projeto estrutural, aí eu estou falando tudo isso para poder chegar na parte da fiscalização. Você pega o projeto estrutural, entrega na mão eu pego, entrego na mão do mestre de obras, falo, cara, vamos lá, para poder executar. Quando eles estão executando, eu verifico se tá colocando a ferragem correta, tal, não sei o quê. E no final também verifico de novo. É um trabalho muito chato, porém tem que ser feito Sim. com uma estrutura. Uhum. Então, o projeto estrutural, ele te dá controle e clareza do que está sendo executado. Você consegue pegar, por mais que a pessoa seja leiga, se ela fazer uma pesquisazinha rápida ou pedir orientação até o próprio estruturalista, ele vai dizer, olha, esse desenho aqui quer dizer que são, sei lá, 4 ferros de 12,5. Na própria barra tem lá 12,5. Entendeu? Uhum.
Então, com o projeto estrutural em mãos, você consegue chegar na obra e falar, poxa, isso aqui está errado. Ou, beleza, está certo. Projeto hidráulico e elétrico, a mesma coisa. Você falou da sua casa, né, que tem problema elétrico. É que o problema elétrico é mais com a parte que a gente não sabe mesmo, né? Com a parte que a gente não vê, vamos dizer assim. A caixa de energia é porque a gente não sabe, né? Mas veio o engenheiro elétrico e na hora que ele olhou para a caixa de energia, ele já olhou e já falou que tá amador, vamos dizer assim. E aí tá queimando muita lâmpada, né? Lâmpada de LED não costuma queimar super fácil assim. Sim. E já tá queimando muitas, é uma atrás da outra, né? A gente teve as 3 primeiras contas de energia, veio absurdamente cara, 3, 4 vezes o valor que deveria vir. E aí a gente Cara, descobriu que tem um único ponto ali que se a gente liga ele, ele consome muita energia. Então, é um problemão, assim, vai ter que abrir, vai ter que consertar tudo, vai ter que abrir forro e tudo mais. E aí é que entra a preocupação das pessoas. Como que a gente vê isso? Que a gente não entende. Eles estão lá colocando os fios, como que a gente sabe se eles estão fazendo corretamente ou não? Isso que é complicado. pronto. Então, eu vou enxugar mais essa explicação, que eu acho para não ficar muito técnico, para eu partir para a parte da fiscalização em si. Uhum, Resumindo, para você conseguir fiscalizar, você precisa ter tudo isso em mãos. Todos os projetos, sabe? Porque no projeto elétrico vai dizer os fios que tem que ser, a bitola que tem que ser, vai ter o quadro lá bonitinho. O quadro realmente é complexo de você entender. O projeto elétrico é um pouco complexo de se entender. Mas o projeto hidráulico, o projeto estrutural são mais tranquilos. uhum, O arquitetônico nem se fala, né? É bem tranquilo de se entender. E por fim, compatibilizar. Você precisa encontrar, você precisa encontrar alguém que faça a compatibilização. Porque se você não compatibiliza o estrutural com o arquitetônico, pode, no meio da obra, você perceber que uma viga está passando abaixo do seu forro. Aí o seu forro, que era para estar com 2,60 de altura, vai ter que baixar para aconteceu isso 2,40. aqui também. Sério? Também, mas aí a gente resolveu colocando, revestindo a viga. Mas era para ter 3 Hum, metros de altura, o pé direito, e ficou com 2,80, né? Isso porque a gente conseguiu revestir a viga, senão ia ficar mais baixo. entendi. Aí, isso É, acontece com muita frequência. sim. Com muita frequência. Então, isso, a compatibilização, a junção de todos esses projetos faz com que não ocorra isso. Por quê? Você consegue simular a obra no computador. Entende? Uhum. Consegue simular no computador. É, e, por fim, é o pegar a planilha, né, que está uma estimativa, e detalhar com todos os materiais de todos os projetos. Pronto. Quando você tiver tudo isso, você vai ter uma lista completa de materiais da sua obra, a lista completa de material e de mão de obra direta, ou seja, pedreiro, encanador, eletricista, Uhum. servente, essa galera. Isso aí não tem incluso mestre de obras, eu vou chegar lá. Por quê? Você tendo isso em mãos, você sabe, você vai ter esse detalhamento por etapas, principalmente. Você fala, poxa, na fundação, eu vou precisar, por exemplo, de 3 pedreiros, um exemplo, tá? 3 pedreiros por 30 dias e mais 2 serventes. E eu vou gastar, sei lá, você vai ter 15 mil de mão de obra e você vai ter 20 mil de material. Quando você tem isso, você já tem o primeiro controle. Você fala, ó, eu vou pagar isso aqui de mão de obra. Acabou. Eu vou pagar isso aqui de material. Acabou. Então, se quando estiver finalizando essa primeira etapa, você está vendo que está extrapolando o seu orçamento, você sabe que tem alguma coisa errada, você já consegue matar a charada. Também Isso entra aí também até desperdício, né? exatamente. Exatamente. Só com esse orçamento você consegue ter essa visão global. É o primeiro ponto de todos. E uma coisa que eu acho mega interessante, Paulo, é o seguinte: às vezes as pessoas contratam uma construtora. Eu entendo e eu concordava há um tempo atrás que as pessoas falavam: olha, eu não tenho tempo para poder ficar na obra. E também eu não tenho conhecimento. Sim. Então eu vou contratar uma
construtora que ela resolve tudo para mim. Não é bem, não Não, funciona não. assim. E olha que a gente aqui, claro que facilita, né? Eu não sou contra a construtora, porque facilita. Mas a gente Sim, vinha todos os dias. A gente vinha todos os dias, principalmente na fase de acabamento. E mesmo assim teve os problemas, né? Então não dá para você deixar na mão e acabou. Você tem que acompanhar e tem que entender pelo menos o que está acontecendo, porque se você não entende nada, para você ser passado para trás é muito rápido, muito fácil. exato. Ó, só para deixar claro, eu também não sou contra a construtora. Até porque eu tenho um CNPJ da minha construtora, mas eu não atuo como construtora. Por quê? Eu entendi que ficava muito melhor para as famílias da seguinte forma: elas terem esses projetos, terem Uhum. a lista completa dos materiais por etapas, e é melhor elas contratarem uma construtora para gerenciar, ao invés de pedir à construtora, quanto é que você cobra para fazer a fundação? Quanto é que você cobra para poder fazer a estrutura? Para fazer o telhado, para fazer isso, para fazer aquilo. Sabe por quê? Quando você contrata por empreitada, o nome disso é por empreitada. Quando você contrata por etapas, Uhum. a construtora vai lá e faz a fundação. Obviamente que não são todas construtoras. A gente sabe que existem construtoras e construtoras. Sim. Existem médicos bons e médicos ruins. Sim. Existem advogados bons e advogados sacanas. Só que a gente não pode ficar à mercê. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento, né, para saber Sim. avaliar. Sim. Então, assim, o que pode acontecer é de a pessoa contratar uma construtora e aí chegar, por exemplo, na fase de acabamento. Eu vejo muito acontecer de começar a atropelar serviço. Eu já vi situação em que normalmente você coloca primeiro a estrutura da instalação de ar-condicionado para depois você colocar o forro. Isso é meio lógico, até quem é leigo entende isso. Mas eu já vi muitas vezes construtoras colocarem o gesso primeiro para poder receber o dinheiro do forro, né, forro de gesso, para poder receber o dinheiro do forro de gesso, porque era muito mais alto do que o valor da instalação de Sim, ar-condicionado. financiamento isso acontece muito justamente porque vem, né, o fiscal agora não vem, eu acho, mais presencialmente, mas tem a parte ali de fiscalização para saber se cumpriu aquela etapa para poder receber. Então, eles fazem muito de pular etapa para poder receber, principalmente quando é terceirizado. Forro, né, instalação de pedra. Como normalmente terceiriza o serviço, não é a construtora quem faz esse serviço, não são os funcionários da construtora quem faz, eles fazem muito isso, pulam as etapas para receber. Exatamente. Então, o que eu oriento hoje? Inclusive, é o que eu faço hoje como construtor. Eu me considero um gestor de obras, ao invés de um construtor. Por quê? Eu falo com o meu cliente, eu falo, olha, daqui a lista completa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai contratar a equipe em cada etapa dessa daí. Porque assim, ó, eu explico para ele. Tipo, ele já ganhou confiança comigo, tal, mas como eu falo, o meu propósito é trazer clareza e controle. Então, a forma de eu trazer clareza é a seguinte: eu falo, olha, você vai me pagar independente dos serviços da obra. Como assim? Eu não vou depender do jeito que está pronto para receber. Eu vou fazer com que esteja seguido passo a passo certinho. Entende? Então, é o que Geraldina acredita. Se você for contratar uma construtora, eu acredito que seja mais interessante contratar uma construtora por administração. Entende? Sim. Eu acho que é um pouco arriscado. Por exemplo, o que é que eu faço? O que as pessoas podem fazer? Vamos lá, que o foco aqui é fazer com que as pessoas consigam ter fiscalizar. Então, se você tem a planilha, você consegue fiscalizar por etapas. Custo, custo e a mão de obra. Durante a execução da obra, tendo os projetos, tendo essa planilha, tendo o cronograma tudo certinho, tem uma coisa, Paula, que eu entrego para o mestre de obras e que cada funcionário assina, que é o procedimento de execução de serviço. Obviamente que isso aí eu fui adquirindo depois de uma muita porrada, né? Depois de perder bastante dinheiro, porque aí eu chegava na obra e falava assim, olha, tem que fazer dessa forma. Quando chegava no final do dia, eu não estava feito errado. Aí eles falaram, mas foi você que mandou fazer assim. Eu falei, não, cara, eu mandei fazer daquele outro jeito. Poxa, houve um
houve um equívoco. Aqui fizeram isso também com a gente, assim. Isso independente de ser o mestre de obras, de ser a construtora, porque a construtora tem o mestre de obras, né? Mas independente disso, isso eu nunca tinha pensado, mas é uma coisa interessante porque aqui várias vezes a gente chegava na casa, na obra ali, e o negócio estava feito totalmente contrário do que a gente pediu para ser feito. E aí jogavam pra gente como se a gente tivesse pedido para fazer daquela forma. Isso aconteceu várias vezes, de ter que refazer. Então, isso é uma coisa interessante, você já deixar ali anotado, né, por escrito, o que tem que E ser assinado. feito, assinado, ó, passei para você o que tem que ser feito. E isso independente se você está fazendo com construtora, se você está fazendo com pedreiro, não importa, né? Você deixar aquilo por escrito, é como você falou, você já deixa a pessoa ciente de que ela vai receber se ela fizer daquela forma. Se ela não fizer daquela forma, ela vai ter que arcar com o custo de ter feito errado, né? Exatamente. Você quer ver uma coisa legal disso? Que uma forma de você conseguir descobrir se a mão de obra é boa ou ruim antes dele começar o serviço. É você chegar com esse documento e falar assim, olha, um pedreiro, um exemplo. Ó, você tem que levantar esses blocos aqui, tá? Que é a alvenaria. Você tem que seguir esse passo a passo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Tá tudo ok? Faz sentido? Ou tá alguma coisa escabrosa? Porque tá tudo certinho. É como normalmente tem que ser executado. Colocar no prumo, tal, tudo certinho. Tá tudo ok? Não, tá tudo ok. Pode ficar despreocupado. Quando o cara fala assim, ah, não trabalha desse jeito não, que não sei o quê, você já sabe. Já E quer sabe fazer que do se seu você... jeito, né? Não, não quer seguir o que você pediu, quer fazer do jeito dele. Exatamente. Então, se ele entende que se ele fizer errado ele não vai receber, ele vai embora. Ele não vai perder uma hora do tempo dele na obra, nem conversando com você. Sim. É uma forma que eu encontrei de avaliar antes de contratar um profissional. Entendeu? Uhum. Que é o procedimento de execução de serviço. Aí, uma coisa que é interessante, que eu normalmente deixo nas mãos ou do mestre ou do estagiário, isso depende muito da obra, né? Se dá para colocar estagiário ou não, é a ficha de verificação, que é o que as pessoas podem ter em mãos. Porque é essa ficha de verificação que você debate com a construtora, você debate com o engenheiro. Por quê? Na ficha de verificação, está lá descrito, olha, o reboco tem que ser feito dessa forma, assim, assim, assado. De uma forma simples de ser entendida por qualquer leigo. Uhum. Porque, por exemplo, o leigo não precisa entender a química do cimento com a areia, não precisa entender a química. Você só precisa entender, olha, rebocou hoje, a gente só pode fazer uma pintura depois de 20 dias. Sim. Uhum. É isso que a pessoa tem que saber, entende? Sim. E Então, a ordem também, né? De receber o chapisco, de receber o reboco. Por que é importante ter o chapisco? São coisinhas mínimas, assim, você não precisa nem saber fazer, mas se você entender qual que é a ordem disso e para que serve isso, você já consegue acompanhar, né? exatamente. Eu vou te contar uma história que aconteceu numa obra minha. Eu passei de manhã na obra, conversei com o mestre e tal, só que estava no tempo chuvoso. Por isso que eu falo, até quando a equipe é sua, se você não ficar no pé, pode acontecer algum problema. Aí eu fui de manhã, conversei com o mestre e tal, e saí. Tava tudo no bloco, as paredes. Aí ele tinha que chapiscar e rebocar. Quando eu volto, quando eu estava saindo para almoçar, eu passei na frente da obra, tava metade da parede rebocada sem chapisco. Rapaz, eu já desci do carro. Eu falei, Senhor Jesus, por favor, Pai, me mantenha calma, me mantenha. É, porque para tirar tudo para fazer direito. Rapaz, aí eu cheguei, graças a Deus, a galera, todo mundo na obra gosta de mim, graças a Deus, de servente. Quando eu chego é a maior presepada, tipo, de coisa boa, entendeu? Porque eu sempre tratei todo mundo de boa, todo mundo bem e tal. Aí eu cheguei falando, chega aqui rapidinho, velho. E foi um mesmo mestre de obras que uma vez ele chegou para mim e falou que ele fez a ferragem da escada errada. Aí eu falei, fulano, e essa ferragem aqui? Pega o projeto aqui. Ele pegou o projeto e falei, isso tá parecido? Aí ele, rapaz, não tá não. Eu falei, por que tu não fez como tá no projeto? Aí ele,
Pô, Geraldinho, eu fiz várias escadas assim, velho, nunca deu problema, que não sei o quê. Aí eu falei, velho, desmanche e refaz, velho. Aí ele Falar que aqui depois também foi sabe. aconteceu isso. É mesmo. E eu percebi pelo desenho, porque vocês fazem um desenho no chão, né? A medição da escada. E aí eu Aham. peguei o projeto e falei, isso tá errado, né? Tava um degrau para frente. A hora de abrir a porta, ia bater na escada. Eita. E teimando comigo que não, tava certo. E aí nisso teve que refazer um monte de cálculo. E aí deu erro na altura do degrau, na altura do pé direito, enfim. É tudo porque tava fazendo ali a escada errada. Rapaz, parece brincadeira, né, Paulo? Parece. Porque assim, a gente fala, poxa, o mestre de obras, é verdade, o cara já está há 30 anos construindo, Sim. só que existem vícios, entende? É tanto que, vou até falar uma coisa aqui, para quem vai construir, por lei você é protegido por vícios ocultos, que são coisas que o leigo não sabe fiscalizar e o construtor, o mestre de obras, faz por debaixo dos panos. E se durante a sua construção você vê que aconteceu, você pode acionar a justiça É por como a meio parte elétrica aqui, né? Ela tá a gente entrou com o processo, ela tá no processo por isso, porque já entra como um vício, porque você não tem como acompanhar a parte elétrica. Né? Não tem como Exato, ver. exatamente. E aí, sim, aí eu tava falando, né, que aí eu peguei e cheguei, né, tava rebocando a parede sem chapisco. Eu falei, fulano, foi o mesmo que chegou para mim, dessa questão da escada, que Mas, ele cara, falou assim, eu falei, cara, tem que desmanchar e refazer. Ah, Geraldinho, não vou fazer isso não. Eu falei, meu amigo, você vai, você vai ter que desmanchar e refazer. Geraldino, o que você tem de idade, eu tenho de construção. Aí eu falei, cara, eu sempre te falei com todo respeito. E te peço respeito também. Não é porque eu sou engenheiro que eu sou melhor do que você, principalmente por eu ser bem mais novo que você, mas existe um projeto, é para ser seguido. Se fosse para poder fazer da minha cabeça ou da cabeça de outra pessoa, a gente não vai fazer projeto, pô. Aí ele ficou emburrado, tal, depois ele resolveu. Aí aconteceu essa questão do chapisco, da falta de chapisco. Aí eu falei, fulano, vem cá, por favor. Aí ele, diga aí, ele já sabia o que que era. Aí eu falei, quantas obras na sua vida você já fez sem chapiscar a parede? Você já rebocou sem chapiscar? Pô, Geraldino, não pode fazer isso não. Eu falei, por que que tá feito desse jeito? Pô, velho, você tá vendo que tá um tempo de chuva. Aí abriu tá o tempo fazendo mais abriu um pouquinho, rápido. a gente resolveu adiantar. Eu falei, cara, você sabe, você mesmo me falou há uns dias atrás que o que eu tinha de idade você tinha de experiência. Você sabe muito bem que isso aqui vai desplacar depois de 5, 10 anos aí, pode desplacar, pô. Primeiro, vai danificar a fachada toda. E segundo, se tiver passando alguém embaixo na hora, um Sim. negócio desse cai de 5 metros de altura. E é uma coisa bem básica, né? Por isso que é bom saber aí, pelo menos, a ordem do que tem que ser feito para isso não acontecer. Que isso. Aí, pronto, eu acho que eu já falei um pouquinho. Acho que é basicamente isso. A ficha de verificação, os projetos e a planilha orçamentária. Eu acho que você já tem um poder imenso em suas mãos aí, para você tratar até com o próprio engenheiro, entende? Sim, sim. Tem alguma pergunta que você queira fazer específico? Não, acho que aí ficou bem claro, né? Tendo o projeto, tendo a planilha, acho que também essa questão de ter as etapas, né, para você poder acompanhar, saber onde começa, onde termina, para poder acompanhar a própria construção ali, acho que já facilita. E aí já começa essa parte das etapas da construção mesmo. Por onde que ela tem que começar, né? Onde eu tenho que ficar de olho, onde tem mais problema, né? Onde tem mais erro, que eu preciso ficar de olho, acompanhar de perto. Pronto. Cada etapa é essencial. Mas eu vou dar para você ter ideia. Na locação da obra, se errar uma besteira, você acaba gastando muito dinheiro com reboco. Você já deve ter ouvido a algum pedreiro, né? Você vai falar assim, não, a gente tira no reboco. Sim. Já ouviu falar?
Sim. É, aqui foi no gesso, né? Aqui a parte de dentro da casa é toda gesso, né? Não foi Ah, reboco, foi gesso. E teve muitas partes que eu chegava e tava lá 4 centímetros, 5, 6 centímetros na parte da escada, tava extremamente grosso. E na hora de colocar ah, pedra, né, para fazer a borda da escada, não deu certo, né? Que tava grosso. E quebrou, né? Que ela vai desfazendo. E isso por uhum, conta disso. Fica torto, vai lá e compensa no gesso ou no reboco. Né? sim. Ó, por exemplo, na fase de locação de obra, no projeto estrutural, tem certinho onde deve passar cada nylon, cada fio de nylon daquele. Uhum, Só que muitas vezes o próprio profissional ele se embola com a topografia, porque tem a planta, né, topográfica, que você faz com topógrafo, antes de fazer o projeto arquitetônico e tal, junto com o projeto estrutural. Então, nesse momento de locação, se for possível, se a pessoa que é leiga não tiver como contratar alguém para gerenciar a obra, que pensa que o seu estruturalista vai acompanhar nesse momento. Pelo menos nesse momento. Porque nesse momento, realmente, é algo muito técnico. Não tem como, tipo assim, eu não conseguiria explicar aqui, entendeu? Porque só dá para explicar mesmo mostrando como é que se faz. na Então, marcação, né? exatamente. Exatamente. Por quê? É, se marcar, Paula, um centímetrozinho errado, lá no final, uma parede, um reboco dessa grossura. Entende? Uhum. Então, locação de obra. Se não tiver, não tiver nenhum engenheiro, ninguém assim, obviamente que eu conheço muito mestre de obra que eu confio. Só que eu não conheço mestre de obra que as pessoas vão contratar. Então, eu recomendo chamar um engenheiro, um estruturalista, né? Sei lá, paga o valor da visita dele e poder acompanhar todas Acompanhar a essas situações. marcação. Tá. Exatamente. É, quando for na obra, a questão da fundação. A fundação é mais simples. Vai estar lá o desenhozinho da ferragem, tudo tranquilo. Às vezes você tem uns projetistas que coloca de cima, que você consegue ver, poxa, tem 7 ferros aqui, 8 passando aqui, então dá para verificar. Então você só vai verificar as medidas mesmo. Ó, a sapata tem no projetão 1 metro por 1 metro, 1,20 m por 1,20 m. Você só precisa ver, medir isso aí na obra e a profundidade, botar uma treina para ver se realmente está a 1 metro de profundidade, 1,5 m, dependendo de onde a estrutura você coloca. Uhum. Entende? Sim. Pronto. Um dos problemas maiores que acontece é na hora de subir o pilar que fica apoiado na sapata. Se o pilar subir, ele ficar fora de prumo, você também vai gastar dinheiro demais com reboco. Isso já aconteceu comigo no momento de empreitada. Como assim? Eu falei, ó, velho, para poder, eu vou pagar para a equipe aqui X valor para poder fazer essa fundação. Fazer essa fundação. Quando você paga na diária, eles, muitos, ficam, aqui na Bahia, chama, o termo é mangueando, não sei se você conhece esse termo, Não. mas é tipo fazendo corpo mole. Fazendo corpo mole, na diária, isso é bem famoso. Só que quando você paga na empreitada, eles querem ser atropelando para terminar o quanto antes possível. Entende? Uhum. Então, nesse momento, é por isso que eu falo que tem que ter alguém imparcial à situação. Entende? Sim. Por exemplo, eu cheguei no momento em que eu percebi, né, que para mim era mais interessante eu contratar um mestre de obras, pagando o salário dele, do que contratar um mestre de falar assim, mestre, quanto você me cobra para poder construir essa casa? Entende? Só Eu para comecei a perceber avaliar se tá fazendo certo, né? Se tá. exatamente. Porque além de eu fiscalizar, eu vou ter o mestre fiscalizando. Uhum. Entendeu? Sim. Então, precisa ter alguém fiscalizando essa subida. Porque se deixar, eles vão empurrar, Paulo. Eles vão jogar de qualquer jeito.
Aí você fala assim, poxa, velho, você fez errado, tá não sei o quê. Pô, então tá bom, tô indo embora, não tô mais aqui não. E agora, quem fica com prejuízo? Você vai pagar aí 4, 5 mil a mais só de reboco. E é só é mais pra frente que dá pra ver, né? Exatamente. Então, é, vamos lá, para a fundação, aí faz a viga baldrame, que são aquelas correntes, chamamos de correntes, né? Uhum. Que são as vigas baldrame. Uma coisa que não pode faltar, em hipótese alguma, é a impermeabilização dessas vigas baldrame. Porque se você não impermeabilizar, normalmente a gente impermeabiliza com, sabe, parecendo uma tinta preta, Sim. Uhum. parecendo uma gosma. Tem que pintar com aquilo. Se a pessoa não pintar, é uma coisa que tem que verificar. Se o seu mestre não pintar aquilo ali, com pouco tempo, não vou nem dizer 5 anos, acho que com menos de um ano, você morando na casa, começa a pipocar a sua pintura toda. Sim, é o que aconteceu aqui. E na obra a gente olhou e tem um contrato, né, que eles tinham, iam passar, normalmente é manta asfáltica, né, que A passa. manta asfáltica. Mas eles passaram outro tipo, ela era cinza, e eu ainda questionei por que que ela era dessa cor. E eles passaram esse, e eu acho, eu ainda não sei, porque ainda vai vir um perito, vai avaliar, né, como que tá. Mas aparentemente não funcionou. Porque Sim, com 2, 3 meses que a gente se mudou, já começou a sair as bolhas, né, no pé ali da parede, tanto da casa quanto dos muros laterais. Então, provavelmente isso é porque não foi impermeabilizado corretamente. perfeito. Só que existe outra questãozinha aí também. O que eu sempre faço? Na primeira fileira de blocos, que ela fica parada no chão, né? Uhum, Nessa primeira fileira, eu sempre aplico um produto impermeabilizante nessa massa que vai grudar os blocos. Por quê? Justamente para não haver essa possibilidade da água subir. Porque, por exemplo, se você molhar um pedacinho de sua roupa, um pingo ele começa a espalhar, não é? uhum, Concorda? sim, A água, ela é a mesma coisa na argamassa, que é nessa massa, né, do bloco, no reboco. Se bateu se a água bateu, ela começa a subir. Então é isso que ocorre. Então, duas coisas que eu faço, além de impermeabilizar essa, a viga baldrame, né, que é essa uhum, corrente, eu uso esse impermeabilizante nessa primeira fileira, que é uma das coisas que a pessoa que vai fiscalizar a casa dela tem que ver. Eu até recomendo fazer o seguinte, falar, olha, com o mestre ou com o engenheiro, ó, quando você for começar, antes de levantar a alvenaria da casa, me chame. Aí, antes de falar o que tem que ser feito, você apenas observa, para ver se vai fazer certo ou não. sim, Entendeu? Porque se você alerta ali na hora, ela falou, oh, é verdade, rapaz, não sei o quê. Mas se você espera ele começar errado, ele vai começar a perceber que, pô, o pessoal tá esperto. Ele não está querendo ensinar, ele está fiscalizando. sim, Entendeu? uhum, E o reboco, Paulo, uma coisa também que precisa ser feito, pelo menos a 1 metro de altura, é passar esse mesmo impermeabilizante no reboco. Porque evita da água ela entrar pelos poros e subir. Entende? sim. Então é É, uma das coisas aí que mais tem que ficar de olho, né? A hora que tá fazendo é ali, terminou a fundação, começou a subir, ficar de olho se foi permeabilizado, porque senão depois o isso. problema é enorme. E eu acho que também é ficar de olho no material. Essa planilha que você falou para as pessoas terem, é saber qual que é a marca, saber qual é a quantidade e verificar na obra se está realmente usando a marca que você escolheu, que você pediu, que você comprou, que você pagou por ela, né? Independente também de ser construtora ou não, Uhum. saber qual que é o material que eles estão usando, que isso interfere muito também. Vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta de curiosidade mesmo. Paula, se você pudesse voltar no tempo, com o conhecimento que você tem hoje, o que você iria preferir? Você iria preferir ter todo esse controle que eu falei aqui até agora,
ou você iria colocar nas mãos da construtora e falar, ó, resolva tudo que eu não tenho, não quero... Ia ter todo o controle, claro. Na verdade, a gente até acompanhava, mas mesmo assim, né, não adiantou muito, mas a gente não tinha todo esse conhecimento que a gente tem agora, né? Porque depois você passa por uma obra, você aprende um monte de coisa. E também a gente não tinha tudo isso impresso ali para vir, olhar se tá tudo certinho, né? Se estão fazendo tudo certinho, a gente não tinha isso. E é por isso que eu sempre falo para o pessoal aqui no Instagram, para ter essas informações para levar, para poder acompanhar e ficar de olho em tudo. Ó, Paula, eu estava lendo uma das perguntas que você tinha me passado, que o pessoal de essa perguntou, né? Você perguntou se era importante o engenheiro da obra ir todos os dias na obra. Lembra que eu falei que cada obra é uma franquia? Pronto. Cada pessoa que está trabalhando na obra é, precisa seguir um processo, processos e procedimentos. Entende? Então, por exemplo, eu, Geraldino, eu coordeno a minha equipe. Por exemplo, eu tenho um mestre e um estagiário em cada obra. Eu sempre gosto de fazer assim. Por quê? O estagiário vai ser os meus olhos quando eu sair. Porque imagine, não tem lógica, não tem lógica eu falar com o Deixar pedreiro correto, sozinha, né? olha, É. não, pior ainda, não tem lógica eu pegar e falar, pronto, faça aí. E ficar sentado olhando o cara passar o dia inteiro fazer. É improdutivo isso para mim. Então, o que eu faço? Eu coloco um estagiário e ensino a ele da mesma forma pronto, é tão simples que um estagiário que está aprendendo, ele consegue fiscalizar. Uhum. Entende? Sim. Eu chego e falo assim, olha, vem cá, pega aí o prumo aí, vamos ver se essa parede tá certa. Aí ele pega o prumo, pega a régua para ver se o reboco está certinho, se não está com barriga e tal. Ou seja, o estagiário, que é leigo, porque ele está estudando engenharia, tá. Só que a teoria da faculdade não ensina nada em relação ao que a gente precisa executar na obra. Ensina bastante teoria. Uhum. Como calcular uma estrutura, como calcular as instalações hidráulicas, elétricas, como calcular, só calcular. Mas e a execução? Não ensina. Então, para eles é magnífico. Uhum. Entende? Eu, Geraldino, gosto de ir todo santo dia, mas eu não fico o dia inteiro. Mas é bom ter Entende? alguém sempre fiscalizando, né? Sempre vendo se está tudo certo. Com certeza, Paula. Com certeza. A gente parou. Na parte da impermeabilização. Depois que já foi feita a impermeabilização, começou, acho que aí é o principal ponto, né? Porque a partir dali que você vai saber se todo o resto vai dar certo, né? Inclusive aí É, a parte do reboco. E aí depois disso já começou a parte aí de levantar a parede. Uma coisa que me perguntam muito é sobre o contrapiso. Quando ele entra? Porque tem gente que faz antes, tem gente que faz depois, tem cada mestre de obra ou construtora faz de uma forma. como assim? Eu não consegui entender. A parte O que que do você quer dizer? contrapiso, né? Levantou as paredes, tem gente que levanta tudo para depois fazer. E tem gente que faz antes, né? Cada um faz numa ordem. Então, muita gente veio me perguntar quando que eu faço isso? Como que eu sei se eles estão fazendo na hora certa? Ó, o contrapiso, eu não vejo, entre aspas, né, eu não vejo tanta relevância em relação a eu reboco primeiro ou eu faço contrapiso primeiro. Por exemplo, eu. Até porque a alvenaria ela vai em cima das vigas baldrame, né? Ela não vai sobre o contrapiso. Normalmente, eu faço o contrapiso um pouco antes de começar a assentar o piso. Entendeu? Uhum. Por quê? Na verdade, não tem porquê. É porque o contrapiso ele serve só para você poder não gastar tanta argamassa colante na, na cerâmica, no Uhum. porcelanato, entendeu? Sim. Regularização mesmo. Qual é a maior dúvida? Me diga qual é a maior dúvida. Eu acho que o principal que perguntaram são as etapas. A parte do acompanhamento do engenheiro, que você acabou de falar, que é importante, né? Ter alguém lá para fiscalizar todos os dias.
E a parte da escolha da mão de obra, que eu acho que você já até falou bastante. Como escolher essa mão de obra, como saber se essa pessoa que vai colocar a mão na massa mesmo, se ela vai fazer certo, se ela não vai, se é uma pessoa que não vai pular etapas e tudo mais. Mas isso é o que a gente acabou de falar, é você acompanhando, não tem outro jeito, né? Pronto, mas a minha pergunta foi em relação ao contrapiso. Qual é a maior dificuldade em Não, porque relação? o pessoal eles têm muita dúvida da ordem mesmo das coisas, né? E o que vem primeiro. Porque eu acho que isso dá muito, muito, muito problema, né? De ter que refazer porque colocou uma coisa antes da outra, né? De fazer a ordem errada. Aqui a gente teve problema com a bancada, teve que retirar a bancada porque não colocaram o piso e já instalaram a pedra. Então deu diferença na altura, teve que retirar e fazer de novo. Né? E Ah, tá. acontece com muita gente, esses erros de ordem mesmo, de etapas da construção. Eu consegui entender agora. Então vamos lá. Como é que eu gosto de fazer? Depois de levantar a alvenaria, chapiscar e rebocar toda. Eu nunca faço contrapiso antes de rebocar, porque às vezes vai cair, né, os restos do reboco, e se tiver com contrapiso, vai desregularizar, sendo que a função do contrapiso é regularizar todo o chão, né, toda a base, para receber o porcelanato. Uhum, Então, por exemplo, a alvenaria, fez a alvenaria, chapiscou. O interessante é começar a fazer as instalações hidráulicas e a tubulação o, os eletrodutos, né, para passagem de fio e tal, na fase de chapisco. Entende? uhum, Porque depois que rebocar, para você poder rasgar o reboco, para poder passar a tubulação, tá? Não. Eu gosto do seguinte: fez a estrutura, começou a levantar, fechou com os blocos. Aí vem, nessa alvenaria, né, dos blocos, tem as vergas e contravergas, porque eu não consigo entender como até hoje tem tanta gente deixando de fazer. Sabe o que são as vergas e contravergas? sim, uhum, Pronto, eu vou falar para a pessoa que está assistindo, que não sabe. pode falar. É aquela viga pequenininha que fica em cima no topo da janela e na base da janela e no topo de todas as portas. Quando você não coloca aquilo ali, você permite que qualquer movimentação que é comum, a estrutura ela precisa se movimentar. Uhum, Ela precisa se movimentar. Se ela não, por exemplo, quando você passa numa passarela ou você vai no estádio de futebol que você vê tremendo, tu tem que se preocupar se aquele negócio não tremer. Se não tremer, você fala, rapaz, deixa eu sair daqui. A estrutura precisa se movimentar. Então, quando ela se movimenta e você, até o peso do próprio bloco, você não coloca uma verga ali, vai aparecer rachadura. uhum, Aí vai transmitir o peso para sua janela, para sua porta, aí começa a trincar sua porta, sua janela, entende? uhum, Então, é uma das coisas que precisa ser fiscalizadas, que são as vergas e contravergas. Depois disso, chapiscou, fez os rasos para poder colocar a instalação elétrica, hidráulica, né, só a tubulação e o eletroduto. Rebocou, já deixa tudo certinho, o questão o, os buracos para instalações elétricas, hidráulicas também, vai ficar o tubo saindo. Se possível, eu acho interessante fazer logo o arestamento. O arestamento na fase mesmo do reboco, porque eu vejo muito mestre, eles deixam para depois isso. Aí fica fazendo catado, voltando o tempo inteiro. Eu odeio isso, velho, porque eu odeio ver uma coisa inacabada. Então, rebocou, faz o arestamento, tudo bonitinho, tal, entendeu? uhum. Ó, Geraldino, eu gosto, Paula, de coração, de fazer o assentamento de piso. Rapaz, bem depois, até depois mesmo do gesso. Eu vou te explicar o porquê. Depois que a gente faz o reboco, já dá para iniciar os revestimentos das paredes, dos banheiros, entendeu? Porque você vai precisar passar o revestimento, botar o revestimento para o seu forro vir por cima, encostar nele. Porque imagina você fazer o forro e depois ter que O ficar revestimento. cortando a pedra para poder adaptar, juntar. Então é melhor você Sim. passar logo o seu revestimento.
deixar passar uns 3 centímetros, 5 centímetros e encostar seu forro. Uhum. Então é isso. Rebocou, faz o revestimento. Até então, é, eu não fiz o contrapiso, ok? Tudo o que for de trabalho grosso assim, eu gosto de concluir logo tudo, porque como eu falei, qualquer coisinha, qualquer baque, aí você deixa buraco no contrapiso, você deixa os caroços, né, de argamassa que caiu no contrapiso, para depois regularizar novamente, é um trabalho gigantesco. Sim. Então, assim, chapiscou, botou o revestimento, beleza. Aí sim, as instalações, perdão, as instalações de ar-condicionado. E depois da instalação de ar-condicionado, beleza, coloca o fogo. Perdão. Antes disso, conclui logo a cobertura, que é o telhado. Aí vem o telhado, vem os rufos, né, para impedir que vaze por trás do telhado, pelos laterais, a calha. Depois que você vedou tudo lá, eu gosto de fazer um teste de estanqueidade, que é jogar água até não dar mais para ver se vai vazar. Antes do forro, né? Hã? Antes do Antes do fogo. forro. Antes do fogo. Porque depois mancha forro. Então, é bom fazer antes. Tipo, o servente não vai gostar muito, o pedreiro não gosta muito, mas tem que fazer. E fechou o telhado, fez o teste de estanqueidade, tem um outro teste que eu gosto de fazer, que é o seguinte, Paulo, é o teste hidráulico e da hidráulica e do esgoto. É testar, porque já aconteceu, já vi acontecer de cair detritos, né, de argamassa tal, por dentro da tubulação e no chuveiro da Suite Master ficar entupido. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia quando tirou, cheio de argamassa. Então, antes de colocar, eu gosto de fazer antes, por quê? Imagine depois que já tiver com Com forro, forro. já tiver tudo bonitinho. Aqui aconteceu também. É mentira. Teve que cortar o forro da garagem, porque deu problema no encanamento lá do banheiro da suíte. E mexeram 3 vezes no mesmo lugar. Cortaram o forro 3 vezes. E ainda dá Cara, problema até hoje. é mesmo? Que tipo de problema? Entope. Todos os ralos aqui entopem super fácil. E a gente não sabe onde está esse problema. Caramba. E nesse banheiro específico começou a ficar ali amarelo no forro. Aí eles vieram, cortaram, diziam que descobriam o que eram, consertavam, colocavam de novo. Ficou nisso até acabar a obra, eles irem embora e o problema ficou. Então, Nossa. então tem que fazer muito teste e fazer com que eles fiquem ali até consertar, né? E fazer esses testes todos antes do forro, porque depois que colocou o forro, você vai ficar cortando, mexendo, tirando e refazendo, né? E é um processo chato, principalmente para quem já se mudou, né? Porque aí eles vêm, tem que cortar, tem que. Aí põe escada, muitas vezes risca o piso, tem tudo isso. Né? Você perde, você lasca piso, muito desperdício. Caramba. Rapaz, eu não sabia que você teve todo Muitos, esse muitos problema. problemas. Caramba. Pronto, então isso só fomenta o que eu estou falando aqui, né, em relação a essas coisas. Eu vou, por exemplo, além desse teste hidráulico e de esgoto, porque assim, ó, uma coisa que eu aconselho também, quando for, poxa, porque é difícil você conseguir avaliar um mestre de obras dessa forma. Mas, como eu já tenho conhecimento com os meus, eu sei que eles são verdadeiros líderes. Tipo, às vezes, um mestre de obras, o cara, ele é bem novinho, tá com 30 anos, 30, 32, 33 anos, só que o cara, todos os colaboradores, os pedreiros, serventes, amam ele. Tipo, porque ele não é um cara arrogante, ele não é um cara que fica jogando na cara, que não fica humilhando. Então, os profissionais vão dar a vida por ele, entende? Então, você tem que tentar encontrar. Isso eu não vou saber porque eu fui na tentativa e erro. Então, você tem que encontrar um mestre de obras que as pessoas amem ele.
Porque se for um mestre de obras arrogante, a galera vai fazer de tudo para poder detonar ele diante do proprietário. Então, eu falo isso porque eu já vi caso do, do na hora que for fazer o teste, ter lá dentro da tubulação copo, é, tinha pedra mesmo, jogaram de propósito pedra, entende? E isso porque eu sempre ouvia falando, não, tem que se lascar mesmo, falando do mestre de obra, né? Então, uma coisa, se, não sei como a pessoa conseguiria descobrir isso, mas se puder averiguar de alguma forma para poder encontrar um mestre que seja um líder, que tenha liderados, é a melhor coisa. E uma coisa que eu presenciei, Paula, também, foram os proprietários, quando chegavam nas obras, né, que vinham falar comigo e tal, a forma como eles tratavam os funcionários, todo mundo que tratava com gentileza, todos os trabalhadores amavam e falavam assim, não, aqui não, tipo assim, com qualquer outro que quisesse bagunçar. Aqui não, aqui fulano é gente boa demais, aqui você não vai sacanear não. Só que eu percebi que quando era um proprietário arrogante, eu ia com essa palavra, poxa, velho, com o funcionário, falando, vamos prestar atenção para você não ter que passar por esse tipo de coisa e tal. Ô, Geraldino, cara chato, velho, chega aqui, falta chamar a gente de burro. Ou seja, você tem duas opções. Além de contratar um mestre de obras que seja líder. Você pode também ser um líder ou você pode ser uma pessoa arrogante. Mas tenha certeza que a arrogância tem um preço monetário muito alto. Vai ser na sua casa. Uhum. Entende? Eu parei na questão dos testes. Quer falar alguma coisa? Sim, não, pode falar. Aí tá dando tudo certo aí com a parte hidráulica, aí sim já vem o forro. Já vem o fogo. E o Depois que forro fechou o sempre fogo, antes do piso também, né? eu gosto. É o que eu prefiro. Por quê? Só de proteção. Imagine que você faça o piso e você vai precisar proteger o piso para você poder fazer o forro. Só nessa proteção de piso você vai gastar aí de 700 a 1.000 e poucos reais com lona de proteção de piso. Uhum. Entendeu? Como eu falei um pouquinho antes, uma das coisas que eu não gosto, e eu acredito que seja melhor contratar um gestor do que uma construtora, mesmo por empreitada, um empreiteiro, é porque, digamos assim, ó, ele recebeu o dinheiro da fundação, recebeu o dinheiro da estrutura, recebeu o dinheiro da cobertura. Se ele vê que o piso, vamos dizer assim, ele tem para ganhar lá 20 mil no piso e para ganhar 5 mil no gesso, ele vai querer fazer qual primeiro? Passa na frente, né? Sempre passa na frente, o que é mais caro. Exatamente. Então, quando você contrata um gestor, o gestor não vai ter esse conflito de interesses. Uhum. Entende? Porque ele recebe o dinheiro dele para poder gerenciar, para poder administrar. Não pelo serviço especificamente executado. Uhum. Entendeu? O gestor, ele vai sempre priorizar a qualidade. Como é que posso dizer? Ele sempre vai priorizar a qualidade. Ao invés de querer atropelar tudo, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que eu aconselho. Também não sei se sua opinião, como você já teve experiência enquanto uma construtora, não sei se sua opinião também é parecida, mas é algo que eu acredito hoje, entende? Sim. Então, primeiro, o fogo. Depois que fez o fogo, começa a parte, metade da pintura, né? Que é o selador acrílico, depois passar a massa corrida, só para esperar a pintura. Depois que fez isso, aí tem coisas que podem ser simultâneas, que é a esquadria com os pisos. Eu nunca tive tanto problema de interferência em relação a isso, entendeu? Então, respondendo a sua Aí pergunta, não muda tanto, né? é, mas respondendo a sua pergunta, primeiro o forro, eu prefiro colocar o forro, depois o piso. Que aí vem, né, o contrapiso, depois do contrapiso, a gente aplica o piso em si. E depois que a obra tá pronta, tem algum jeito de saber se tem alguma coisa errada? Tem algum meio de verificar, entrou?
olhou a casa para saber se pode ter alguma coisa ali que pode ter problema futuro? Ou depois de pronto já não tem mais jeito? Paula, eu vou dar um exemplo. Ah, você fala assim, se pode ter um problema futuro para poder corrigir logo? Porque assim, de você bater o olho, isso perguntaram muito, tá, mas a casa já tá pronta e eu só consegui verificar essa parte. Como que eu vou saber se tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu preciso olhar para saber se tem um erro ali que vai me complicar no futuro? Infelizmente, a resposta é 95% não. Porque, por exemplo, eu estava conversando com uma corretora que ela vende casas. Eu até chamei ela para a gente poder gravar um vídeo, gravar uma live, para ela poder me contar as barbaridades que ela já presenciou. Ela falou, Geraldino, tinha casas que não tinha pilares. A casa foi toda levantada no bloco cerâmico. Aí eu falei, como assim? Ela falou, pois é. E o construtor está vendendo. Se você entra na casa, a casa está impecável, linda, perfeita. Mas é uma casa que para dos 3 portos. Então, infelizmente, depois da casa estar pronta, não tem muito o que se avaliar. Então, é por isso a importância do projeto, né? E de acompanhar É, ali com o projeto. porque você vai ter todo o controle, você vai saber o que foi executado na sua casa. Uhum. É um dos motivos pelo qual também eu trabalho com isso, porque, assim, Paulo, eu sempre trabalhei com construção, mas chegou um momento que começou a começou a ficar tedioso, sabe? Aí eu falei, pô, velho, só tô trabalhando, tal, não via lógica. Aí eu queria sair da profissão. Só que aí surgiu essas pessoas me pedindo ajuda. Então isso acabou me dando um prazer gigantesco, gigantesco mesmo. Eu comecei, porque assim, ó, quando eu era pequeno, a minha infância, eu cresci numa casa que meu avô deu para minha mãe, mas meu avô, na década de 90, por não ter tanta informação, tanto conhecimento, construiu lá com a equipe, eu acho que foi um mestre de obras, não sei. Eu sei que menos de 20 anos depois, começou a aparecer rachaduras de tudo quanto é tipo de tamanho, que você não tem noção. E aquilo na minha infância, né, eu tinha 10 anos, 12, de 9 para 12 anos, mais ou menos, aquilo criou um trauma gigantesco em mim. Toda vez que ele sentava com minha avó para poder brincar, ela falava assim, desenha alguma coisa aí. Eu sempre desenhava uma casa. Aí eu cresci com isso na mente. Eu falei, pô, velho, eu quero trabalhar com alguma coisa que faça casa boa. Tem que ser uma casa perfeita. Uhum. Eu estava nessa psicose. Aí eu fiz o vestibular para arquitetura, segunda opção engenharia civil. Eu acreditava que era com arquitetura que eu conseguiria trabalhar dessa forma, entendeu? Fazendo casas boas. Aí não, eu percebi que era engenharia. Aí entrei na engenharia. Aí, resumindo, hoje eu vejo muito sentido disso que eu faço. Em estar aqui com você, não sei nem que horas é essa. Não estou nem vendo a hora passar. E para mim está super prazeroso. Por quê? Eu sei que hoje as obras para mim são prazerosas porque eu posso criar conteúdo de criança. Para quê? Para poder evitar que as pessoas quebrem a cara quando for O fazer. principal é a informação, né? Se tendo o básico da informação, a pessoa já consegue acompanhar, consegue Isso. evitar erros. Uma pessoa perguntou aí como avaliar se os grouts em casa estrutural foi feito corretamente. Eu tinha feito um outro comentário aqui, mas eu perdi ele. Colocou que eles pegaram vários sem concreto, que teve que quebrar todos os pontos. É justamente isso que eu ia falar. Quando eu fiscalizo, eu vou eu vou no ponto para poder quebrar. Mas, infelizmente, é por isso que é importante você ficar no pé desde o início. Porque depois que já grautearam lá errado, como é que vai corrigir? Aí já teve desperdício, né? Não tem jeito. Exatamente. A forma correta de avaliar, respondendo a pergunta, é você, desde o início, o que eu gosto de fazer quando tem que fazer alguma estrutura de concreto na vertical. Eu gosto de fazer por etapas de altura. Por exemplo, eu falo assim, fulano, faça aqui 1 metro só para mim. Faça 1 metro, concrete tudo em 1 metro,
Aí você me chama. Só que precisa ter vibração, entende? Se bem que o grout, esse grout que você está falando, amigo, André Reis, né? Isso. O grout que você está falando é grout mesmo se está falando do concreto. Até porque existe um custo altíssimo de diferença de um do outro. Porque do concreto você precisa vibrar, garantir um adensamento, vibrar, para ele. É que nem quando você vai coar um suco de manga. Você precisa bater, né, para o suco descer. O concreto é a mesma coisa. O grout mesmo, o material grout, ele. Ah, o concreto. Então, o concreto você precisa vibrar ele dentro de cada buraco desse do bloco, entendeu? Porque é a garantia que você tem de que esse concreto ele vai estar completamente uniforme. A mesma coisa que você vibrar um pilar de concreto. Quando você tira a forma, você vê que ele está perfeitinho. Quando não vibra, você vê cheio de bicheira, né? Cheio de buraco no pilar, ferragem aparecendo tal. Ou seja, precisa vibrar. Vibrar, eu oriento a acompanhar e a cada 1 metro. Tá. Outra pergunta que mandaram aqui sobre o radier. Isso também é bem. Porque tem gente que não faz, né? Ok. O radier. Não entendi, Paulo. Radier. Você falou radier? Peraí, que eu tô tentando entender outra pergunta. Isso mesmo. Perguntou se faz ou não faz e qual que é a importância dele. Ó, o radier é um tipo de fundação. Por exemplo, as que eu dei exemplo no início foram sapatas. Como é que funcionam as sapatas? Deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo. A sapata é você ter uma base plana, dessa forma assim, tá vendo? E você ter o pilar aqui em cima. Uhum. Isso é que a gente chama de sapata isolada. Aí tem outros tipos de sapatos, tá? Não convém aqui. Existem os blocos. Como é que são os blocos? Ele já é um pouco, tipo, Mas. bem mais alto. Uhum. Ele parece uma caixinha mesmo, tá? Que aí o pilar vem aqui em cima e vem umas estacas embaixo. O radier, o radier é isso aqui, ó. É você colocar toda a sua casa em cima de uma laje gigante. É tipo você botar a sua casa aqui em cima. As paredes vão todas aqui em cima. Na sapata, as paredes vão todas em cima das vigas baldrame, que as Uhum. pessoas conhecem como correntes. Então, esse radier, ele só é importante, ele vai ser definido também no projeto estrutural, mas normalmente quando o solo é muito, muito mole. Não tem nada Tipo, a ver com principalmente sobrado areia. também, né? Não tem nada a ver de ser sobrado ou ser térreo. Não, não, tem a ver com o solo, com o tipo de solo. Tá. Normalmente em areia. Porque a areia, por exemplo, se você vai na praia e você pisa na areia, a areia ela espalha, né? Uhum. Pronto. Agora, se você for na praia com um chinelão grandão assim, seu pé afunda, Não. é o mesmo conceito. Tá. Então vai depender mais do solo do que da estrutura mesmo da casa, né? Isso, exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a parte estrutural ou sobre a parte aí de gerenciamento? Aqui perguntaram também, a Sandra, no bloco estrutural, como é feito a verga e a contraverga? Tem diferença do bloco estrutural? Tem efeito com bloco calha. Pode ser feito com bloco calha. Deixa eu ver. Por exemplo, o bloco, ele tem dois furos assim, né? O bloco calha, ele é como se fosse um... Um, Isso, tá. E essa parte é muito importante, né? Tem que verificar se tem a verga e a contraverga. com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que perguntaram. Perguntaram bastante também para evitar o desperdício. Como que verifica isso para evitar o desperdício durante a obra? Como é que faz verificação para evitar desperdício? Isso. Pronto. Normalmente, o que eu faço, e como eu falei, é o que eu ensino ao meu estagiário, que ele também, no início, ele é leigo. Então, eu vou falar para uma pessoa leiga, tá?
a pessoa que não tem tanto conhecimento. Com a planilha de materiais e de mão de obra em mãos, você sabe exatamente o que você vai gastar. Então, você vai conversar com o mestre, é interessante chamar até a equipe mesmo que vai executar o pedreiro e tal, para falar, olha, velho, a conta de material é essa daqui, ó. Você Uhum. tem alguma coisa a dizer? Porque pode acontecer de realmente precisar de um pouquinho mais. Não é desperdício, é porque realmente precisamos de um pouquinho mais. Entendeu? Uma folga e tal. Então, a forma de você evitar o desperdício é você se antecipar a isso. Fazendo isso, chamando o mestre, olha, a quantidade de material é isso daqui, ó. Ter a planilha, né? Tendo a planilha, você já evita muito desperdício. Aqui também Exatamente. perguntaram, isso aqui também teve aqui, ó. Posso construir a casa inteira com bloco estrutural? Fica muito mais caro? Pronto, você pode construir a casa inteira com bloco estrutural. Essa questão de ficar muito mais caro, eu vou fazer um estudo daqui 2 semanas. É, aqui a gente fez com bloco estrutural. Foi? Foi. Pronto, eu vou fazer um estudo daqui 2 semanas. A casa tem 270 metros quadrados. Eu acho que vai ser daqui. Hoje é que dia? Hoje é 26. 26. Vai ser lá para o dia 10, dia 15, mais ou menos, que eu vou fazer um estudo. Aí a pessoa que perguntou pode até me mandar uma mensagem no meu Instagram aí, que quando eu fizer essa comparação, Mas eu mando pode para ser ele. feito, né? A casa inteira com bloco Pode ser estrutural, pode feito. ser feito. Pode ser feito. Então, Na gente, verdade, bloco estrutural, você levanta prédios aí de 4, 5 andares, entendeu? sim. Pode ser. Então, eu acho que basicamente aqui ficou assim, para você poder ter controle e gerenciar, o que mais precisa é ter o projeto, a sondagem do solo também, que é importante para você conseguir aí saber quais são os passos para construir. E essa planilha, eu acho que você deixou aí uma ideia boa aí de deixar já na obra ali todos os passos que devem ser feitos, pedir para o funcionário que estiver ali, seja com construtora ou não, assinar os passos para você ter um controle, né? Saber se está seguindo aquilo mesmo ou não. E o que eu sempre falo aqui, perguntar. Vai contratar qualquer pessoa, pergunte, converse com o cliente, converse com o vizinho, converse com pessoas que estão construindo com aquela construtora, com aquele pedreiro, que é a forma mais fácil de você achar uma mão de obra boa, né? E é bom perguntar para quem já está morando na casa. É o melhor mesmo, né? Porque já passou até pela fase que a gente está agora, né? Depois dos Sim. vícios, de encontrar os vícios depois. Então, o melhor é a casa já estar pronta e você saber como foi a experiência da pessoa com aquela construtora, com aquele pedreiro, com aquele mestre de obras. Você falou uma coisa, Paula, você falou assim, é bom deixar o documento de verificação, né, na obra, independente se for fazer com construtor e tal. Eu só queria fazer acrescentar uma coisinha, que é o seguinte, eu acredito que você precisa ter isso para verificar, mas a construtora também precisa ter isso, o construtor. Vou te fazer uma pergunta, por que eu acredito nisso? Se Paula hoje vai trabalhar na McDonald's, se você for trabalhar de montar o hambúrguer, você vai ter um passo a passo para seguir. Se você não seguir aquele passo a passo, você é demitida, não é? Sim, Se você for coordenadora do McDonald's, você também vai ter outro tipo de passo a passo para poder seguir. Se você pegar qualquer função nessas franquias, você vai ter um passo a passo para seguir. Agora imagine se você, Paula, pega uma franquia, você compra uma franquia da McDonald's e começa a gerenciar do seu jeito. Fala assim, ó, com a coordenadora, é mais ou menos assim, agora se vire aí. sim. O que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo Pronto. errado. Então, eu acredito que o gestor ou a construtora, ela precisa ter os processos e procedimentos muito bem estabelecidos. Então, uma das coisas que você precisa fiscalizar a construtora que vai contratar é se ela tem ou não esses processos e procedimentos estabelecidos. Porque se não tiver, tenha certeza que você vai ter problema. Sim, é. É uma coisa que eu percebi muito. Se você começa a conversar seja o engenheiro, seja o mestre de obra, começa a conversar e fazer perguntas, ele sabe te responder, ele sabe te falar exatamente como vai ser feito, quais são os passos, você já começa a ficar mais aliviado,
né? Porque quando ele falar, ah, isso aí a gente vai ver durante a obra, ao decorrer da obra, vai dar errado, né? Porque ele não tem a mínima noção de como vai ser feito. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Normalmente é o engenheiro do projeto que nos fornece a planilha e o documento de validação. Essa planilha, né, com todos aí os materiais, todo esse passo a passo aí, quem fornece é o engenheiro, é o projetista, porque no nosso caso, na verdade, quem fez o projeto foi o engenheiro. Uhum. Né? Não teve um arquiteto que fez o projeto, porque o engenheiro também é habilitado para fazer, né? Mas quem faz essa planilha? Paula, normalmente quem faz é um orçamentista. Por exemplo, o arquiteto vai te entregar o projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico é o mapa para todos os outros projetos. O projeto arquitetônico, memorial descritivo. Nesse memorial descritivo vai estar dizendo todo tipo de material que você vai utilizar na sua obra. Tipo de pia, tipo de torneira, tipo de piso, de tinta, de tudo. E quanto mais detalhado, melhor. Com certeza. Seu controle aumenta, né? Sim, o nosso não era muito detalhado e deu muito problema por conta disso. Uhum. Então, eu também sempre falo, peça o mais detalhado possível, marca, o tipo, tudo. Todas as informações que puder ter ali naquele memorial, melhor para quem é leigo, né? Porque você consegue ter mais Exatamente. controle. E isso é o quem fez o projeto que fornece. O projeto arquitetônico. Aí vem o projeto de estruturas. No projeto de estruturas, vai vir a quantidade de concreto, que aí existe até uns aplicativos legais, você pode procurar aí para baixar, ConstruCalc. ConstruCalc. E você pode transformar, quando você pegar o projeto estrutural com a lista de materiais das estruturas, vai vir quantidade de concreto, quantidade de aço e quantidade de forma. Ah, legal. Certo? Pronto. É isso que eles vão fornecer. O projeto hidráulico e elétrico, a mesma coisa. O projeto hidráulico vai vir a quantidade de tubo, de conexões, do que precisar. Entendeu? Uhum. Para a instalação hidráulica e de esgoto. A instalação elétrica vai vir a quantidade de eletroduto, a quantidade de fio, o tipo de fio, a grossura do fio. Você até falou, como é que eu conseguiria avaliar uma, A parte uma elétrica, se está correta. parte elétrica? Isso. Você pode pegar o seu projeto e ver, olha, aqui para o meu quarto tem que vir um fio tal. Um fio, sei lá, de 2,5 milímetros. Verifica se está certinho, pega um perímetro e verifica. O eletricista vai ter um perímetro. Você vai saber. No projeto vai dizer a quantidade de corrente que tem que estar passando por ali, de voltagem, e com a perímetro você consegue, entendeu? Uhum. É a forma mais fácil para quem não entende nada de poder ver se realmente está certo. Entendeu? Tá. Então, até aqui, aí depois disso vem o levantamento de quantitativo. Isso normalmente quem faz é um orçamentista. Por exemplo, eu, Geraldino, como eu te falei, eu estava muito imerso nas obras e estava vendo muita coisa errada acontecer. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar menos da metade de obras para eu poder ter tempo para prestar assessoria. Por exemplo, Uhum. hoje eu estou prestando assessoria para quatro famílias e vou começar uma outra lá no dia 26, lá é essa que eu falei que eu vou fazer O teste o do bloco. comparativo Uhum. do bloco da estrutura do avenida estrutural. Uhum. Por quê? Eu comecei a vir lá atrás, lá no início, como eu falei, e durante todo esse processo eu vou orientando, né, o arquiteto, oh, não pode passar disso, não pode passar daquilo. Eu oriento também a escolher o projetista, eu avalio as questões técnicas, falo, olha, esse projetista aqui, pelos projetos que ele já fez, eu estou vendo que tem muito material. Então, talvez se dedicar seja melhor. Entende? Então, no final, eu faço toda essa lista de materiais. Mas hoje eu me coloco, os meus clientes hoje me têm como um assessor para poder construir do zero. Então, para as pessoas que são leigas e precisam disso, eu recomendo procurar um orçamentista. Tá, Então, o nome certo do profissional é orçamentista. tá. De preferência, procure algum que
também tem essa disponibilidade, sabe, de estar lá no início, porque depois que o projeto arquitetônico está pronto, o estrutural está pronto, está tudo pronto, você faz o orçamento e vê que não vai conseguir construir. Imagina, já pagou 10, 15 mil no projeto arquitetônico, pagou 5 no estrutural, 3 no elétrico, 3 no hidráulico, pagou 2.500 na sondagem, pagou para fazer o orçamento, aí descobre que não dá para construir, porque o dinheiro está muito acima. Você queria gastar 500, vai gastar 650. Sim. O melhor é você já ter tudo planejado desde o começo. Mas para a gente Isso. não se estender mais tanto aqui, então eu acho que ficou bem claro aí que você precisa para poder acompanhar a obra, né? O principal aí tá no projeto, tá nessa planilha. E eu gostei muito dessa dica de deixar tudo por escrito, deixar na obra as etapas, o que cada um tem que fazer, né? Para você não se perder, para você poder acompanhar. Eu acho que aí é o principal. Mas isso que você falou de ter um gestor de obra, de ter um orçamentista lá no começo, acho que também evita muitos gastos, né? A gente vem com esse pensamento de que a gente vai gastar mais por contratar tudo isso. Mas no fim das contas acaba que a gente gasta menos, né? Porque evita todos esses problemas. Aqui só a parte elétrica para consertar vai ficar R$ 18.000, né? Caramba. Sem o material. Então, acho que é um meio aí de se pensar, né? De calcular tudo antes para não acontecer isso. É realmente lamentável. Vou dar só um exemplo, Paulo. Por exemplo, eu estava numa casa que eu estava construindo, no mesmo, era vizinho, o rapaz. Os tamanhos das casas do condomínio são bem padrões, porque o terreno tem tamanho padrão. Então, a casa que eu estava fazendo, acho que era 230, 240, e a dele era nessa faixa de 200, 230, uma coisa dessa, bem parecido. Uma casa só no projeto estrutural, numa casa que eu gastei entre 40 e 45, ele gastou 70 só de aço, fora concreto. Aí eu perguntei a ele, o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, eu fui na casa dele, a casa dele só tem material de primeira qualidade. Ele falou, poxa, eu contratei o estruturante mais caro, pensando que ele ia conseguir reduzir, né? Resumindo, só por contratar o estruturalista de forma sem saber como avaliar, acabou pagando 30 mil, 25 mil reais a mais só em aço. Aí eu costumo dizer que é algo que se, por exemplo, ele não queria saber desse custo, entendeu? Uhum. Não queria saber. Então, realmente, eu acredito que é realmente importante esse tipo de coisa. É. Então, gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? E depois eu vou ver esse ConstruCalc, né, que você passou. Eu vou dar uma olhada e depois eu passo para o pessoal aí o nome é um site, é isso? Construcal. Isso. ConstruCalc. Eu deixei aqui anotado, depois eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta aqui. E aí eu vou deixar aí o arroba também do Geraldino para vocês darem uma olhada. Ele coloca bastante vídeo lá, né, sobre alguns pontos importantes para ficar de olho, para não ter erro durante a obra. Eu vi alguns vídeos lá, achei bem legal. Isso que é importante, né? A gente procurar conhecer o básico para conseguir acompanhar. Porque se a gente não sabe nem o básico, para acontecer erros e passar direto é muito mais fácil. Exatamente. O Então, básico que funciona. o básico que funciona. Então é isso, gente. Eu vou tentar deixar a live salva, porque às vezes dá uns probleminhas aqui. Vou deixar aí o arroba do Geraldino e vou pesquisar aqui sobre esse ConstruCalc também para deixar para vocês. Depois eu deixo lá nos stories para vocês saberem. E eu acho que deu para ir para deixar tem mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta bem específica sobre esse concreto usinado. Acho que é uma pergunta bem bastante. Ó, como calcular o concreto usinado para a laje H8? Laje de 8 centímetros de altura? Eu acho que é isso que ele. Eu acho que é isso mesmo. Pronto. Ó, se for laje maciça, a laje maciça é aquela laje que ela é concreto puro. Mas tem a laje também que de 8 centímetros pode ser a laje com treliça. Elas chamam de vigoto, né?
quer dizer, é vigota, a pessoa chama de treliça. Vou dar o exemplo dos dois. Para você calcular do laje maciça, é só você multiplicar, pegar a área da laje completa e multiplicar pela altura, 0,08. São 8 centímetros. Vai achar o volume de concreto. Se for laje treliçada, que são aquelas treliças, né, que as pessoas falam, eu costumo colocar uma média, porque, por exemplo, poxa, Isso tudo tem que vir no projeto estrutural ou não? Paula, essa parte, se for laje maciça, vem a quantidade de concreto. Quando é laje treliçada, não vem. Mas quando eu peço concreto usinado na obra, concreto usinado, para as pessoas que não sabem, é aquele caminhão grande de concreto. Entendeu? Então, eu faço o seguinte, por exemplo, eu pego a altura do isopor, da plaquinha do isopor, vejo a altura dela em relação a onde vai ficar o topo da minha laje, sei lá, 3 centímetros, um exemplo. Aí eu pego a altura do fundo da vigota, da treliça. Vai dar, como ele falou, 8 centímetros. Eu somo, divido por 2 e faço uma média. Entendeu? Mas isso deveria ter no projeto, né? Porque isso facilitava a vida de quem está É, acompanhando. é. Aí, isso aí, eu tenho que ficar fazendo, eu falo assim, eu falo para a concreteira, olha, eu quero mais ou menos 2 carros, sei lá, um carro de concreto. Mas deixe preparado aí, sei lá, mais 1 metro cúbico, porque possa ser que falte, justamente por isso, porque a margem de erro é muito grande. Entendeu? Mas é isso que eu faço. Eu pego a altura do isopor, a altura da treliça, tiro a média e multiplico pela área. Será que respondeu? Eu acho que sim. As perguntas que estão aqui são basicamente as mesmas do que a gente já falou. Então, gente, eu vou tentar deixar salvo, tá? E depois também eu vou cobrar aí o Geraldino sobre a pesquisa, se o bloco estrutural fica mais caro, que é legal, né? Falar sobre isso. Aqui foi tudo usado, mas como a gente não tinha nem ideia de nada disso, a gente aceitou e ficou assim mesmo. Então, depois eu te procuro para saber a resposta disso. E vou pesquisar também esse site para passar para o pessoal. Então, gente, é isso. Boa noite. Obrigada, viu, Geraldina, pelo seu tempo, por disponibilizar Imagina, seu Paulo. tempo aqui para explicar um pouquinho para gente. E vou tentar deixar a live salva, marcar o Geraldino para vocês irem lá dar uma olhada nos vídeos dele, que são bem interessantes. Tá bom, gente? Obrigada mais uma Valeu, vez e Paulo. boa noite para todo mundo. Tchau, Boa noite e tchau. parabéns pelo seu propósito aí com o seu Instagram. Eu acho muito Obrigada. interessante. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.